Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui num sábado de frio, por isso tanta roupa, para fazer um vídeo que tá um tantinho atrasado. Aliás, desculpa o sumiço, a vida tá corrida por aqui. E enfim, é um vídeo de leituras de julho, como vocês viram aí. Não foi tanta coisa, não andei lendo muitas coisas para trabalho nesse período, então as leituras minhas mesmo estão mais escassas, mas estão aqui. E vamos lá, eu acho que o primeiro que eu terminei foi o Either or, da Elif Batuman. Esse aqui, então, é uma continuação de A Idiota. E, enfim, não aguentei sair a tradução. Imagino, aliás, não sei, né? Não tenho nenhuma informação confirmada de que vai sair, mas quem publicou A Idiota foi a Companhia das Letras, então eu teria a expectativa de que vai sair por eles também. Mas, enfim, é um livro que eu não esperava que fosse ter uma continuação, então quando eu vi que ia ter a continuação eu fiquei bastante surpresa. E preciso dizer que eu gosto mais da Idiota do que desse daqui, mas é uma continuação interessante, assim, ainda achei válido. Então, a Idiota, a gente tem o primeiro ano da nossa personagem, né, a Celine, na universidade, e ela tá descobrindo ali várias coisas, tá refletindo muito sobre a linguagem, tá ali sistematizando tudo isso e tá tentando, ou tá fazendo uma relação muito próxima entre tudo isso que ela tá aprendendo e a vida pessoal dela, principalmente um crush, enfim, ela tá apaixonada por um rapaz em relação a tudo isso. E aqui, então, ela volta de férias e vai para o segundo ano da faculdade. Ela meio que perde contato com esse rapaz, quase que completamente. A gente tem uma outra coisinha acontecendo ali, mas ela basicamente vai perder contato com ele. E ela tá num momento um pouco mais resignada, menos empolgada, ainda tentando digerir tudo isso que aconteceu, que ela ainda não tem ali um vocabulário, uma capacidade de digerir completamente. E, enfim, então ela tá chegando, né, nesse momento. O Either or também, que é uma referência, é um livro do Kierkegaard, então assim como A Idiota, né, tá nessa referência com a literatura russa, aqui ela também vai estar em referência agora com textos um pouco mais filosóficos, também vai estar conversando sobre isso e sobre essas leituras. Ele é um livro interessante no sentido de que lá no primeiro ela ainda estava muito encantada com essa capacidade da linguagem, com essa coisa do se apaixonar e a linguagem fazendo parte desse momento. E aqui ela tá resignada, né, como eu disse, e tá numa perspectiva mais, será que a linguagem consegue? E a coisa das escolhas, a gente vai ter várias frases, inclusive do livro, construídas com either or, em relação, né, de either or, chato de traduzir, mas ou uma coisa ou outra coisa, né? Então, vários momentos as personagens vão falar ou eu faço isso ou eu faço aquilo, usando essa estrutura do either or, que então vai sendo retomada várias vezes na narrativa e dando essa sensação de que ou era alguma coisa ou não era alguma coisa, né? Então ela vai estar nesse momento bem diferente. Ele é um livro... Eu acho assim, quem gostou da Idiota provavelmente vai continuar gostando desse, porque ele tem o mesmo tipo de ritmo não muito intenso. Enfim, ele é muito parecido em muitos aspectos. E assim, eu acho ele um pouquinho menos engraçado do que A Idiota. Talvez porque ela já tá um pouco menos inocente aqui, né? E eu acho que boa parte da graça da Idiota era esses choques que ela tinha. Isso acontece aqui um pouco menos, ela tá um pouco mais cínica, mais azeda. Mas eu gosto da direção que ela tá indo, gosto do caminho. E eu agora suponho também que isso vai se tornar uma série, né? Já que ela veio pro segundo ano, eu imagino que ela, pelo menos agora, vai ter que terminar a faculdade da Celine. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu gosto dessa Celine, mas como eu disse, eu acho que meu impacto lendo A Idiota foi um pouco maior. Bom, depois disso, eu li o Feminismos, da Lucie Delap, uma história global. Esse aqui foi publicado pela Companhia das Letras, com tradução da Isa Maralando e da Laura Teixeira Mota. Esse aqui é um livro
que eu gostei bastante. Eu ainda tenho alguns comentários críticos talvez a fazer sobre ele, mas enfim, vamos falar sobre ele antes. A Lucie Delap, historiadora, é da Grã-Bretanha. Ela estuda história de gênero e feminismo. E aqui ela vai propor fazer uma história do feminismo que foge da estrutura que a gente tem visto tradicionalmente, que é a ideia das ondas, né? Primeira onda, segunda onda e tal. Que é uma tentativa de fazer uma cronologia do feminismo e apontar esses grandes momentos com muitas manifestações de vários tipos e quais são as semelhanças entre esses movimentos, né? Quando a gente pensa nas ondas, nem sempre a gente consegue fazer todo mundo coincidir, né? Tipo, a primeira onda no Brasil não necessariamente é a primeira onda de outros lugares, que é uma questão, e nem todo lugar talvez poderia ser descrito, nem todas as manifestações, nem tudo isso se encaixaria dentro dessa lógica das ondas. E o que ela vai propor aqui é uma divisão temática. Então ela vai pegar os seguintes temas: sonhos, ideias, espaços, objetos, visuais, sentimentos, ações e canções. E dentro de cada um desses temas ela vai abordar questões feministas. Com isso eu quero dizer, ela vai abordar manifestações importantes em termos de manifestações políticas mesmo. Ela vai pensar em produção de conhecimento, em autoras, em figuras fortes, em pessoas que se pronunciaram, em acontecimentos, em reações a acontecimentos. Ela vai unir esses diferentes tipos de produção que se encaixem com essa discussão que ela está tendo. E com isso ela consegue colocar em diálogo autoras mais clássicas, um pouco mais antigas, pessoas mais recentes, e consegue incluir pessoas de lugares variados, de opiniões variadas. Então no visuais, por exemplo, ela vai falar muito sobre as roupas, como foi um desenvolvimento, quais são as ideias, perspectivas diferentes em relação a isso e tal. Então é muito interessante, eu acho que faz muito sentido ela partir dessa estrutura diferente para discutir tudo isso. Mas uma coisa que eu acho importante, porque uma das coisas que ela tenta fazer, e ela explicitamente tenta fazer isso, é tentar justamente englobar uma variedade maior. E eu acho que ela até faz isso, sim. Ela vai colocar pessoas de muitos outros continentes, o que a gente está acostumado a encontrar nesse tipo de obra e tal. Então eu acho que há um esforço real da parte dela de fazer uma pesquisa mais ampla. Mas eu sinto que ainda assim os temas, os exemplos paradigmáticos, eu acho que as grandes estruturas ainda são bastante anglocêntricas, assim. Então, assim, apesar de a gente ter muitos exemplos e eu aprendi muita coisa com esse livro mesmo, assim, ainda assim eu acho que ela faz um grande esforço, mas ela ainda não consegue abandonar uma estrutura de algo que ela explicitamente está criticando, né? Mas eu acho que é um caminho legal e com certeza eu acho que é uma obra que pode ter um impacto muito importante e refletir, em pensar essas estruturas também, e quem sabe não abre porta para outros pensamentos e outras estruturas para pensar tudo isso, né? Eu gostei muito dos sonhos, eu acho que foi um dos que eu mais marquei coisas. Gostei do visuais também, porque eu acho que entra em questões que eu pensava bastante, assim. Enfim, anotei muito, aprendi muito com o livro, então eu acho que eu recomendo bastante, apesar de ter essa ressalva a ele. Eu acho que com certeza tem coisas mais positivas do que negativas mesmo, assim. E eu acho que mesmo a minha ressalva, eu acho que ela vale pra gente pensar mais e não pra desvalidar o livro de alguma forma, porque eu acho que o livro vale muito a pena. Então fica a minha indicação para ele também. Bom, depois disso temos mais 2 livros aqui. Vamos pro romance. Esse aqui é a Segunda Casa da Rachel Cusk, com tradução da Mariana Delfini. Então eu já li da Rachel Cusk a trilogia Mérito, vou deixar o link ali embaixo, quem quiser ver, eu fiz um vídeo pros 3. E daí agora eu tô chegando nesse aqui, né? Ela tem uma obra mais extensa, inclusive tem algumas outras coisas dela publicadas aqui no Brasil pela Companhia das Letras, se eu não me engano. Mas, enfim, então tirando... Bom, é uma trilogia, né? Mas tem uma voz parecida entre todas as obras, então tirando aquela personagem, aquele mundo, sei que é meu próximo encontro com a autora.
E preciso dizer que eu gosto mais da trilogia também. Mas foi um livro gostoso, foi um livro diferente dela e bom também. A gente vai ter aqui, então, uma personagem que chama Amy. Ela também é uma escritora de meia idade e pouca expressão, então tem ali alguma coisa um pouco parecida, mas o cenário todo e até a narrativa em si é um tanto diferente. Ela é casada com um cara e eles moram num lugar meio ermo, uma espécie de pântano. E ela é uma pessoa um pouco mais intelectual, um pouco mais escritora, enquanto esse homem é uma pessoa muito manual, muito de fazer coisas, de construir a casa e tal. Então, em determinado momento, eles constroem uma segunda casa no terreno deles, em que ela poderia convidar artistas para ficar lá um tempo produzindo. Isso seria uma forma de equilibrar os dois ali, de ter essa visita e essa mudança ali de ares. Em determinado momento, a filha dela está em crise e vem junto com o namorado, e eles a princípio ficariam nessa segunda casa, mas um artista, que é o L, é um artista visual, um artista plástico com quem ela tinha tido contato, na realidade ela tinha tido contato com a obra dele alguns anos antes e tinha se impactado muito pela obra dele, aceitou vir passar uma temporada, então, nessa segunda casa, e ele vem com uma amiga namorada, a gente fica sempre balançando um pouco ali na relação dos dois. E a filha, então, vai morar junto com eles. Então a gente tem essa dinâmica de um casal mais velho, a filha da mulher com o namorado numa casa, e nessa segunda casa, então, o artista junto com essa acompanhante dele. E a coisa toda vira um desgringolamento de emoções por todas as partes. É o momento em que muitas dessas emoções contidas vai esvaziando por todo mundo. Ele vai produzir uma obra bem conturbada, bem depressiva, bem pessimista, talvez. E a gente vai ter toda a dinâmica acontecendo ali, que é uma dinâmica mó esquisita entre todas as pessoas. Ele não é aquele tipo clássico que eu gosto muito, quem conhece aqui o canal sabe que eu gosto muito desse tipo de narrativa em que tudo acontece num lugar só. Isso é muito comum no teatro, mas que a gente tem um grupo de personagens dentro de um cômodo, em uma determinada situação, e o diálogo acontece ali. Não é bem isso, mas talvez seja uma variante disso, porque eles têm essa espécie de espaço um tanto contido, que é um espaço amplo, é todo um terreno, eles estão vendo a água, assim, não é um espaço contido nesse sentido tão clássico, mas eles não saem muito dali, e as coisas... E óbvio, a narrativa se estende por bem mais tempo, né? Não é ali 1 hora, 2 horas de narrativa, são meses. Mas enfim, então é esse momento em que a gente vai ter essa embate de sentimentos de todas as pessoas. Acho que esse livro traz uma discussão interessante pra gente dessa relação artista e obra, né? Ela foi muito impactada pela obra desse cara e ela talvez tenha essa expectativa de que o encontro com ele, de que essa troca de espaço ali com ele permitiria a ela o mesmo tipo de exploração dela mesma e tal que ela sentiu quando quando se deparou com a obra dele no começo. E o que a gente vai ver aqui é que a pessoa e a obra são entidades diferentes, né? E o livro é um pouco sobre isso. Então eu acho que para quem se interessa por esse tema é um livro que vale a pena ver. Ele tem esses momentos estranhos, mas eu acho que a Kusk também é muito boa de escrever esses momentos estranhos, né? Não são momentos de escrita estranha, são momentos de interações estranhas, assim. E, enfim, é um livro legal. Eu acho que quem gosta da Kusk pode se interessar por esse. Quem não tinha se interessado tanto pela trilogia, talvez também encontre coisas legais aqui, porque ele é um tanto diferente em termos de estrutura, de narrativa, né, do que ela está se propondo. É escrito em primeira pessoa também, mas é bem pra dentro, assim, é bem pensando sobre ela mesma, uma primeira pessoa mais clássica, digamos assim. E recomendo, caso vocês tenham se interessado pelo tema. E bom, o quarto livro que eu li esse mês, então, um livro bem curtinho, é o Teoria da Bolsa da Ficção, da Ursula K. Le Guin. Esse livro foi traduzido pela Luciana Chierregatti, eu acho que é assim que fala, e pela Vivian Chierregatti Costa. Foi publicado pela N-1 Edições,
tem um prefácio maravilhoso da Juliana Fausto, e ele tem uma diagramação muito legal, porque eles costuraram as páginas e fizeram tipo uma bolsinha para guardar umas imagens, uns postais, eu achei uma graça. E é um ensaio muito interessante em que a Le Guin vai falar sobre a ficção como uma espécie de bolsa que agrega, que guarda, que coleta informações enfim, é aquele tipo de ensaio que faz a gente pensar um monte de coisa e talvez saia ainda um texto sobre isso, quem sabe? Quem sabe? A vida tá corrida, já falei pra vocês hoje. Enfim, pessoal, esses são os 4 livros que eu queria comentar hoje. 4 leituras legais. Eu acho que daqui, provavelmente, os que mais me impactaram esse mês foram as não ficções, foi o Feminismos e foi a Teoria da Bolsa da Ficção, mas os outros 2 também foram livros legais de ler. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo não deve demorar tanto assim, vamos torcer. E até o próximo. Tchau, tchau!